bem-vindos ao Estante Branca. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um assunto que não é muito agradável, mas faz parte da vida, né? É considerado também um certo tabu, né? Muita gente não gosta de falar a respeito disso, mas é um processo natural da vida, né? Que é o luto, né? Para quem é espiritualista, como eu acredito que pelo menos a maioria das pessoas que se interessa pelo tipo de livro que nós indicamos aqui no Estante Branca, pelo tipo de vídeo que nós postamos, eu imagino que sejam pessoas que estão pelo menos abertas a uma visão mais espiritual da vida, né? Assuntos relacionados à espiritualidade. Então, para quem acredita, né, em espiritualidade, sabe que na verdade a morte ela é só uma passagem para o lado de lá da vida, né? E que na verdade o plano espiritual é onde nós vivemos realmente, né? O plano espiritual é o nosso lar, é a nossa casa, é de onde nós viemos e para onde nós vamos voltar, né? Então, a desencarnação, a morte é um processo natural da vida. Todos nós vamos passar por isso. Nós sabemos que a vida continua num outro plano, mas nem por isso o processo de luto deixa de ser difícil, né? Muitas pessoas dizem que, né, eu já ouvi isso, já li em alguns lugares, já vi pessoas comentando, né? Se você acredita em espiritualidade, se você acredita em vida após a morte, você não pode sofrer quando alguém morre, porque você sabe que a pessoa na verdade não morreu, a pessoa está lá do outro lado, viva. Sim, mas eu particularmente, isso é uma opinião minha, eu acho que nós não podemos também minimizar a dor que esse momento causa, porque a morte de um ente querido, de alguém que nós amamos, de alguém que nós gostamos muito, ou até muitas vezes não conhecemos, mas admiramos, como pessoas famosas, por exemplo, pessoas que têm alguma relevância social, enfim. É um processo natural, né? Nós não devemos julgar. Claro que o processo de luto é algo que tem que ser vivido, né? Ele pode durar mais ou menos, né? De acordo com as circunstâncias, de acordo com como a pessoa reage a tudo isso, mas ele não pode ser um estado permanente, né? Ele tem que ser sentido e depois a gente tem que deixar ir e seguir a vida, né? Seguir a nossa jornada. Mas é claro que o momento de luto ele é difícil, né? Não é porque nós acreditamos na vida após a morte que nós não sentimos quando perdemos alguém, né? Quando alguém muito querido parte para outro plano, porque isso representa para nós, né, enquanto encarnados, uma separação temporária, sim, é verdade, mas não deixa de ser uma separação. Então eu acredito que um momento de luto é um momento onde a pessoa que está passando pelo luto, ela precisa de apoio, ela precisa de palavras de conforto, ela precisa muitas vezes de um pouco de conhecimento a respeito disso, e para isso eu acredito que os livros nos ajudam bastante, é por isso que eu gostaria de apresentar alguns livros aqui para vocês hoje a respeito disso. Então, o que a pessoa que está passando pelo luto não precisa, gente, é de julgamento. Então, por mais que a gente saiba que a vida continua, que o nosso ente querido, que aquela pessoa que nós amamos está viva lá do outro lado, é um momento difícil, né? Então, pensando nisso, eu gostaria de indicar destacar três livros que tratam sobre o luto, sobre esse momento de partida de pessoas que nós amamos para o plano espiritual e esse processo de luto sob o ponto de vista da espiritualidade, sobre o ponto de vista espiritualista. Então eu separei 3 livros aqui para vocês. Existem muitos livros que tratam sobre esse tema. Eu separei 3 que eu tenho aqui para mostrar para vocês, que eu já li. Um deles eu ainda não li.
mas são livros que eu conheço e que eu gostaria de indicar para você que de repente está passando por esse momento agora. Talvez possa te ajudar de alguma maneira, te trazer informação, acalmar um pouco o coração, porque eu acho que é isso que a pessoa que está passando pelo processo de luto precisa, né? Acalmar o coração. Então, o primeiro livro que eu gostaria de indicar para vocês é esse aqui, ó. É um livro velhinho que eu tenho, ele já tá até todo amareladinho, já tenho ele há muito tempo, chamado Na Hora do Adeus. Então, ele é um livro que foi psicografado, né? Então, ele é de autoria espiritual do espírito Luiz Sérgio, e ele foi psicografado pela médium Irene Pacheco Machado. Deixa eu dar uma olhada de qual ano é esse livro, porque eu sei que ele é bem antiguinho. 1997. Essa edição que eu tenho aqui foi editado pela editora Rema. E depois eu vou pesquisar se esse livro ainda está disponível para venda, se por acaso ele não está esgotado, mas eu acredito que a gente deve encontrar sim. Mas eu deixo aqui na descrição para vocês, tá? Então esse livro aqui, na verdade, é uma coletânea, escrito pelo espírito Luiz Sérgio, que narra, se não me engano, cada capítulo é um caso de, uma desencarnação de uma determinada pessoa. E aí, através daquela situação, nos é passado ensinamentos, informações, enfim. É um livro muito interessante, tem muito conteúdo. Nós vemos a desencarnação, o processo de desencarnação e luto sob vários aspectos diferentes, os aspectos de quem ficou na Terra e está sofrendo luto, o aspecto, ponto de vista de quem partiu, e aí nos mostra como a pessoa se sente, como é essa relação com os que ficaram. É muito interessante, esse livro aqui é muito bonito. Vou ler a sinopse para vocês. Neste livro, Luiz Sérgio demonstra sua profunda preocupação com os encarnados no momento sempre inesperado, apesar de se constituir na única certeza de todos nós, a chamada morte. Aos leitores dos seus livros não causará espécie o cuidado desse espírito amigo com o bem-estar dos que vão e dos que ficam. Em todas as suas obras, ele tenta nos ajudar, velando por nosso adiantamento. Luiz Sérgio nos ensina, em Na Hora do Adeus, a não temermos o desencarne. Uma revelação inédita de nós é a de que os espíritos treinados para o socorro de recém-desencarnados imediatamente se apresentam, acompanhando-os desde o processo do desprendimento até a sua total libertação do plano físico. E essa assistência se estende a todos nós, evoluídos ou não, do mais virtuoso ao mais imperfeito, mostrando que realmente ninguém está sozinho. Só depende de nós aceitar ou não o auxílio, porque o livre-arbítrio é respeitado pela espiritualidade. Esse livro aqui é muito bonito, eu recomendo bastante a leitura. O tema ele é abordado com muita delicadeza pelo autor, sabe? É uma mensagem bastante positiva, então recomendo a leitura desse livro aqui. Um outro livro que eu gostaria de indicar é um livro que eu recebi faz pouco tempo. Eu sou assinante do clube do livro da Letra Espírita, né? Então todo mês vem um box com alguns livros. Eu recebi esse aqui, se não me engano, faz uns 2 meses. Eu ainda não li, tá? Mas me parece ser muito bom. Olha. Não é um livro psicografado, tá? Ele foi escrito pelo Gerry Almeida, que estuda esse tema. Então, o nome dele é Morte, Luto e Imortalidade. Olhares e Perspectivas. Então, é uma edição da editora Letra Espírita. Olha que capa mais linda. Então, pelo que eu olhei aqui, na sinopse e no sumário também, ele aborda não apenas o luto causado pela morte física, né, que é o desencarne em si, como outras espécies de luto, que também não deixam de ser luto. Uma separação, um processo de separação, é um processo de luto. Quando você precisa se afastar de alguém que você ama muito por qualquer motivo, é um processo de luto. Então, achei muito interessante a abordagem desse livro aqui, né? Ele traz, em 2 partes, ele traz
tanto o luto pelo desencarne quanto o luto por questões relacionadas ao nosso dia a dia. Muito interessante. Vou ler a sinopse para vocês. Pensar que vamos morrer é algo angustiante. Mas por que tememos a morte? Allan Kardec explica estar a morte ligada a um instinto universal de conservação, comum a todos os seres vivos, destacando, porém, que no plano do homem manifesta-se pela presença da consciência. A presente obra analisa os dois tipos de morte, a concreta, quando a pessoa morre de fato, e a simbólica, chamada de morte em vida, relacionada a rupturas ou perdas que ocorrem durante a vida do ser humano. Por exemplo, separação conjugal, a transição para a adolescência, a transição para a velhice, a perda da saúde. Um trabalho que nos traz brilhantemente uma nova ótica sobre o significado da morte, da vida, da imortalidade e do luto, constituindo-se numa análise crítica, analítica, progressiva, livre-pensadora e oferecendo-nos profundas reflexões à luz da filosofia espírita. Esse livro aqui me parece ser muito interessante porque ele vai além, conforme eu mencionei, ele vai além do luto causado pela morte física. Ele traz conceitos psicológicos de luto. Eu achei isso muito interessante. Então, esse livro aqui. E por fim, eu vou indicar um livro que, na verdade, eu já fiz um vídeo sobre esse livro aqui. Ele é muito bom, tem muito conhecimento. Na verdade, são dois livros, né? Um que fala sobre a vida na visão do Espiritismo e esse aqui, a morte na visão do Espiritismo. Esse livro aqui também não é psicografado, ele foi escrito pelo Alexandre Caldini Neto e é um compêndio, né, que aborda vários aspectos relacionados à morte, sob a ótica do Espiritismo. Então, esse livro tem muita informação, muita informação. É um livro de fácil leitura, de fácil compreensão. Então, eu recomendo muito a leitura desse livro aqui. Eu vou ler a sinopse para vocês. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, teremos que lidar com a morte. Inspirado pela conversa com uma adolescente que estava sofrendo com a morte inesperada da mãe, Alexandre Caldini compartilha o que aprendeu sobre o assunto em mais de 30 anos de estudo da filosofia espírita. Suas lições nos ensinam a lidar melhor com a partida das pessoas que amamos e também ajudam na preparação para a nossa morte. Afinal, afirma o autor, assim como nascer, morrer é apenas uma etapa da vida. De forma clara e delicada, Caldini desvenda os princípios básicos do Espiritismo e esclarece as principais dúvidas sobre a morte e outros temas relacionados. Esse livro aqui, recomendo muito, sabe? Não só para pessoas que estão em processo de luto, não. Para todo mundo, porque é um compêndio realmente com muitos ensinamentos do ponto de vista espiritualista. Vale a pena. Então é isso, pessoal. Eu gostaria, né, de indicar esses 3 livros, porque, né, eu como boa leitora, né, eu acredito muito no poder dos livros. Eu fiz disso a minha profissão, né, para quem não sabe, para quem não acompanha o canal, eu sou bibliotecária. A Gislaine, minha amiga aqui do canal também, nós trabalhamos juntas. E nós acreditamos que os livros podem nos ajudar em praticamente tudo. Então, para tudo que a gente precisa saber, a gente quer informação sobre alguma coisa, nós estamos passando por um problema, precisamos de um embasamento, de acolhimento, enfim. Os livros nos ajudam muito nesse processo, né? Sobretudo os livros de caráter espiritualista, né? Que nos trazem conhecimentos a respeito da espiritualidade. Então, recomendo a leitura desses livros. Caso alguém conheça outros livros que tratam desse tema, né, que tratam do luto sob o ponto de vista espiritual, deixa aqui nos comentários para que a gente conheça, outras pessoas conheçam também. E como um último comentário que eu gostaria de fazer é justamente esse, né? O processo de luto não é fácil, né? É difícil.
mas passa, o coração acalma, né? Você não vai esquecer, mas o seu coração vai se acalmar. Quando você procura saber o que existe do outro lado da vida, né? Quando a gente entende que, na verdade, a vida continua, ela nunca se interrompe. Então é isso, pessoal. Agradeço por terem assistido ao vídeo. Até a próxima e tchau!